meu nome é Fernanda Henriques, sou professora e pesquisadora do curso de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a FAAC da Unesp de Bauru. Hoje eu vou falar sobre o design como uma ferramenta de inclusão em ambientes digitais. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do primeiro Congresso Ibero-Americano sobre Ecologia dos Meios. Cumprimento a todas as pessoas diretamente envolvidas na organização, em especial o GENEM, o Grupo de Estudos sobre Nova Ecologia dos Meios, na figura do meu colega de faculdade, Denis Porto Renault. Quero agradecer também, é claro, a todas as pessoas que estão agora me assistindo. Muito obrigada. É com muita satisfação que participo desse congresso. Para falar sobre o design como ferramenta de inclusão em ambientes digitais, primeiramente a gente precisa falar sobre o que é design, contextualizar a palavra design e a profissão, falar sobre suas possibilidades de trabalho, para depois centrarmos no design como ferramenta de inclusão. Então, o design. O design é uma profissão consolidada com diversos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, com pesquisas de ponta nas suas mais variadas vertentes, mas ainda assim é uma profissão relativamente nova. Então, principalmente aqui no Brasil. Então a gente tem uma palavra que está na moda, o design, e às vezes é utilizada apenas como um sinônimo de um material bonito ou bem elaborado. É bem verdade que design significa mesmo um material bonito e bem elaborado, mas é um pouco mais que isso. Partimos da premissa de que o design é uma ferramenta multidisciplinar. O que significa? Ela é desenvolvida a partir de metodologias e promove diálogos entre usuários e produtos, entre usuários e uma comunicação. Multidisciplinar, por quê? Porque ela está em vários momentos da nossa vida, no nosso dia a dia. Ela está na nossa casa, o design está na nossa casa, está no trabalho, está na nossa locomoção, nas escolas, nos hospitais. Ele pode ser digital, ele pode ser físico, ele pode ser o mobile que você está vendo, né? Se você está vendo no celular ou então no computador, o device que você está vendo. Ele pode ser a cadeira onde você está sentado, a roupa que você está vestindo, seus adereços. Ele pode ser a sacola que você carrega, alguns produtos que você comprou que também tem design, com embalagens, os livros, as revistas. Ele está em vários lugares. Ele pode ser um objeto ou uma informação, estar no ambiente físico ou no digital. O design é um mediador. Ele transforma dados que estão espalhados em informações, e essas informações vão virar conhecimento. E o design, para existir, ele precisa obrigatoriamente estar voltado para um usuário, servir para alguém. Portanto, ainda que existam diversos temas para design e diversos termos para design, a gente sempre entende que o design é social e voltado a um usuário. O designer ele deve utilizar dados para proporcionar, por meio do acesso à informação, conhecimento e oportunidades que contribuam significativamente com o bem-estar social. Moraes descreve o papel do designer como decisivo nesse processo, ao organizar as informações e apresentá-las de forma a auxiliar o entendimento, trabalhando como um facilitador da ação social, ajudando a dar forma ao processo de comunicação, assim como aos seus produtos. Portanto, o desafio do designer contemporâneo é projetar e desenvolver produtos comprometidos com princípios éticos, humanísticos, de sustentabilidade, de desenvolvimento social e para o aumento da qualidade de vida. Por usuário, entendemos toda e qualquer pessoa, independente do credo, do gênero, das sexualidades, das deficiências, das idades. Assim, partimos da premissa de que uma sociedade desejável é aquela formada por igualdade de oportunidades entre todos os seus partícipes. Nesse sentido, é preciso considerar o design como um instrumento capaz de contribuir para a equidade social, investigando suas relações com cultura e a sociedade. E quando a gente fala de cultura e sociedade, logo pensamos também em inclusão. A questão da inclusão me é cara e centro das minhas pesquisas em design. Juntamente com a minha colega
de profissão e de departamento Cássia Carrara, criamos o grupo de pesquisa em design gráfico inclusivo Visão, Audição e Linguagem. O grupo foi criado por verificarmos que muitas vezes temos um ensino desprovido de uma discussão aprofundada sobre questões sociais e inclusivas. E aí, como resultado, vemos frequentemente o profissional que formamos, os nossos alunos que viram egressos e vão para o mercado de trabalho, criando projetos que atendem apenas, como dizem Bispo e Simões, a um mítico homem médio, que é jovem, saudável, de estatura média, que consegue sempre entender como funcionam os novos produtos, que não se cansa, não se engana, mas também que não existe. Tal afirmação explicita como uma grande parte dos produtos disponíveis no mercado não inclui em seus projetos medidas inclusivas, surgindo assim a necessidade de se discutir inclusão enquanto método. Por mais que a gente saiba que um design para todos, um design universal é utópico, um conceito utópico, ao analisarmos a enorme variedade humana, o desenvolvimento e aplicações de pesquisas e práticas projetuais inclusivas são de extrema importância para a inclusão social, cada vez maior da nossa população, diminuindo fronteiras e democratizando oportunidades. Como também disse Bispo e Simões, o desafio deve ser entendido, o desafio de se criar um design para todos, um design universal, deve ser entendido como uma inspiração para um bom projeto, e não como um constrangimento, sendo a universalidade de utilização, sabemos, um limite inatingível, mas que ao ser perseguido, promove um processo de melhoramento continuado do mundo construído. Vale ressaltar que práticas projetuais inclusivas não são atos de solidariedade ou de caridade, mas sim um compromisso de projetar o futuro com mais oportunidades para os outros, para os nossos amigos, para os nossos familiares e até para nós mesmos. Até porque processos de envelhecimento são naturais e vão acontecer com todas as pessoas. E situações excepcionais também podem ocorrer com qualquer indivíduo a qualquer momento. Sendo assim, projetar de maneira inclusiva torna-se uma necessidade indiscutível para todo e qualquer projeto, não sendo mais passível de escolha enquanto um diferencial para determinada proposta. Uma sociedade deve ser capaz de abrigar o encontro de pluralidade de opiniões, variedade de repertórios e diversidades no seu mais amplo aspecto, incluindo as corpóreas, como físicas, etárias, étnicas, sexuais, de gêneros, as sociais e as culturais, linguagens, crenças, valores. Quanto mais abrangente e heterogênea for uma sociedade, por mais que muita gente diga o contrário, maiores condições haverá para as trocas culturais, maior enriquecimento cultural, maior acesso à criatividade. Tal intercâmbio auxilia no combate aos dogmas e permite uma relação muito mais rica entre os cidadãos. Segundo Edgar Morin, assim como a agitação de partículas físicas gera energia, um ambiente onde haja intensidade de encontros abriga o calor cultural. Caso contrário, em um ambiente frio, sem trocas, haverá rigidez e imobilidade. Nesse contexto, inclusive falando sobre criatividade, faz-se necessário aos designers conciliarem as questões inerentes às composições e estruturas formais de um projeto. Então, estruturas formais de um projeto e composições é a metodologia com que trabalhamos um projeto. Se vamos diagramar um livro, pensamos que tipo de papel vai ser impresso, que tipografia vamos utilizar, como vamos diagramar e para quem vai ver esse projeto, como ele vai ser distribuído, como ele vai ser impresso. Então a gente tem as metodologias do projeto, mas também com observação das diferenças físicas e socioculturais dos possíveis usuários, selecionando e aperfeiçoando os métodos mais adequados para o desenvolvimento de determinado produto ou comunicação. De acordo com Pasquarelli e da Silva, a função do designer nesse aspecto é justamente vencer o desafio de propor soluções inclusivas, visando extinguir a segregação causada por barreiras físicas e sociais. Só no Brasil, cerca de 24,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência declarada, segundo um censo realizado em 2000. Sendo assim, projetar de maneira inclusiva
torna-se uma necessidade indiscutível e não é mais um diferencial, tem que ser uma praxe. Além disso, vale ressaltar que a acessibilidade é um direito constitucional, sendo, segundo Cardoso e Colterman, a materialização do direito constitucional de igualdade. Portanto, conclui-se que acessibilidade e inclusão caminham juntas, tratando não só de pessoas com deficiência, mas sim da complexidade de características e situações que um grupo diverso pode apresentar. Garantir uma acessibilidade plena diz respeito à vida de toda a população, promovendo acesso a novas tecnologias e capacitando seus cidadãos em busca da democratização da sociedade do futuro. E aí, quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa mais em pessoas com deficiência. Mas para além das deficiências e diferenças físicas, podemos pensar no design inclusivo dentro de uma outra esfera, a social. O design, e eu vou usar uma palavra que está na moda também, é uma função profundamente empática. Empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro. E, portanto, é necessário entender que existem disparidades de oportunidades, sejam motivadas por restrições físicas, mas também por restrições financeiras, preconceitos raciais, preconceitos sexuais, de gênero, o que chamamos de minorias, mas minorias políticas. As atitudes em relação às desigualdades e discriminações só sofrerão alteração quando se instaurarem mecanismos de sensibilização e conscientização social. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns projetos que trabalham exatamente nesse sentido, sensibilizando e conscientizando as pessoas. Lembrando-se, todavia, que discriminação não é passível apenas do lado jurídico e também não é uma questão apenas de leis, mas sim de condicionamentos psicoculturais advindos de mitos e crenças enraizados na estrutura da sociedade em que vivemos, contra os quais homens e mulheres devem se insurgir. A responsabilidade social por parte do design, apesar de ser ampla, é um pouco dispersada em tanto uso em propagandas, marketing e outras ações comerciais que perdem espaço para o debate das questões sociais. É inegável que uma sociedade como a brasileira, integrante do chamado mundo desenvolvido e dentro de uma etapa avançada de desenvolvimento industrial capitalista, apoia-se no consumo como forma de organização política e cultural. Consumir e ostentar bens com rapidez e quantidade está no desejo de uma felicidade efêmera e também é o cerne das diferenças sociais. E aí, quando a gente fala sobre aplicativos, sobre web, sobre smartphones e devices com tecnologia digital, a gente também pensa nas diferenças sociais. Porque o ambiente digital, por muitas vezes, é visto como supérfluo ou inacessível à maior parte da população. É bem verdade, são equipamentos muito caros, vêm diminuindo um pouco o valor deles, mas continuam sendo mais inacessíveis. E eles acabam sendo, muitas vezes, uma barreira a mais para quem já está marginalizado na sociedade. O que eu acredito é que, na verdade, a web, os aplicativos, os smartphones e toda a sorte de equipamentos digitais podem ser uma incrível forma de transpor essas barreiras, uma maneira de democratizar o acesso à informação. Então, eu gostaria de ler uma parte do texto do blog Bengala Legal, de Marco Antônio Queiroz. Ele é cego, o autor do blog, e militante da inclusão digital. Então eu vou ler um trecho aqui do site dele. Tudo tem sua primeira vez. O maior incentivo que tive em estudar e aprender desenvolvimento de sites com acessibilidade foi a fascinação de como eu, pessoas com a minha deficiência, poderíamos facilitar nossas vidas caso tivéssemos um acesso à web. Eu já era um entusiasta da internet, quando em 1995 comecei a trocar e-mails com colegas com deficiência visual de todo o Brasil. Era uma loucura saber que estava escrevendo e obtendo respostas de cegos, contando suas vivências de tão longe. No entanto, meu maior deslumbramento foi quando, em 1999, entrei no site de um conhecido jornal carioca
e com absoluta autonomia, sem precisar que alguém o fizesse para mim, li uma notícia. A princípio dei um sorriso satisfeito e meio bobo, mas logo depois a emoção me tomou totalmente, minha liberdade. Então a gente está falando aqui de uma pessoa cega que conseguiu ter trocas com outras pessoas cegas e também conseguiu ter autonomia para se informar. E isso, como ele disse, foi um passo para a liberdade dele. As ações e possibilidades das ferramentas digitais, então, são diversas. Hardware, softwares, periféricos que permitem ou simplesmente facilitam o acesso de pessoas com deficiência à internet, mas também às nossas ações do dia a dia. Existem aplicativos para o celular e aplicativos que a gente, máquinas que a gente pode carregar, que, por exemplo, facilitam a visão de um daltônico, quando ele tem que reconhecer e distinguir cores. Tem aplicativos para isso. Também existe no celular câmeras que você consegue aumentar o texto que você precisa ler, facilitando para quem tem baixa visão o acesso à leitura. Existem também mouses, joysticks, leitores de tela, sintetizadores de voz, programas de comando de voz para cegos e pessoas com deficiência na digitação. O desenvolvimento da tecnologia, a gente está falando agora de tecnologias assistivas, possibilita que cada vez mais pessoas estejam capacitadas para acessar a internet. E as novidades desse campo são contínuas e permanentes. A Organização Mundial da Saúde apregoa que, quando possível, as tecnologias assistivas devem ser utilizadas para garantir que o indivíduo continue, melhore ou aumente sua capacidade funcional para ter autonomia no acesso à informação e aos conteúdos de mídia. Dessa forma, as tecnologias assistivas também têm o papel de facilitador para a inclusão digital, pois possibilita que o usuário com deficiência usufrua da informação e da comunicação. Sabemos que, entretanto, no ambiente digital, o deficiente muitas vezes tem sua autonomia comprometida pelas limitações das próprias mídias, e até porque estamos num ambiente novo, onde a plena acessibilidade digital é impedida devido ao tratamento inadequado das informações e interfaces. Por exemplo, para cegos, existem opções de softwares de acessibilidade para ambientes digitais, como os leitores de tela e os navegadores textuais com sintetizadores de voz, que auxiliam na navegação ao ler o texto que está ali na tela em voz alta. Infelizmente, tais tecnologias de apoio possuem limitações para entender, por exemplo, conteúdos imagéticos. Então, se você sobe uma foto em uma rede social ou num site, esse sintetizador de voz ele não vai conseguir entender essa foto. Ele não tem uma tecnologia interpretativa. Então, essa informação vai ser perdida. Muitas vezes a gente tem uma foto que tem simplesmente um texto. Então, o que tem que fazer? Tem que colocar dentro do código ou na legenda dessa foto, descrevendo o que tem nessa foto, né, para que um usuário cego consiga perceber a comunicação. Para o usuário com deficiência auditiva, existem recursos bem comuns, como a inclusão de sistema de legendagem e também a transcrição de áudio, que tornam conteúdos audiovisuais acessíveis através da linguagem escrita. Entretanto, é muito comum que textos e falas estejam desincronizados ou apresentem baixa legibilidade ou até erros de transcrição. Pelo exposto, nota-se a necessidade de dispositivos e plataformas digitais online que tenham sua arquitetura da informação planejada de forma acessível, desde a estrutura do código-fonte até o design da interface do usuário. Existem vários protocolos desenvolvidos mundialmente que indicam como você deve programar uma página ou fazer um aplicativo com linguagens acessíveis. Em relação às atividades no ambiente físico, deficientes visuais e auditivos podem ser assistidos por meio do uso de aplicativos para celulares. Para surdos, atividades que envolvem a comunicação por áudio pode ser substituída pela mensagem de texto ou vídeo para a linguagem de sinais. Para deficientes visuais, é possível encontrar aplicativos que funcionam com tecnologias assistivas, além daqueles que verbalizam textos e nomes dos objetos. Há opções que envolvem um usuário vidente,
chamamos vidente, aquela pessoa que tem capacidade de ver, voluntariado, para auxiliar o que o deficiente visual não pode enxergar para executar uma determinada tarefa. E aí eu vou me centrar nesses dois exemplos. Minhas orientandas, já formadas, já trabalhando no mercado, Marcela Gadotti e Mariana Yamaguchi, estudaram soluções e iniciativas em prol da acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva, com foco em tecnologia e atitudes que envolvem o ambiente digital, mas que tem a colaboração e a empatia entre os usuários. Dentre essas deficiências, então a gente se focou na auditiva e na visual. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde diz que deficiente visual é a pessoa que é privada em parte ou totalmente da capacidade de ver. Então a gente tem, além da cegueira absoluta, também baixa visão e visão subnormal, que não pode ser corrigido nem por cirurgia, nem pelo uso de óculos. Segundo o site do governo brasileiro de 2012, de acordo com dados de 2010 do IBGE, no Brasil há mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil pessoas cegas e 6 milhões com baixa visão. Já para a deficiência auditiva, entendemos que a deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição, causada por má formação ou lesão na orelha ou nas estruturas do aparelho auditivo. E ele pode ter várias causas genéticas, congênitas, infecciosas, uso de drogas, alta exposição sonora ou por envelhecimento. Temos no Brasil 9,8 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de 5,2% da população brasileira com deficiência auditiva. Dessa porcentagem, 2,6 milhões são surdos e 7,2 milhões apresentam dificuldade para ouvir. E aí, centrando nessas duas deficiências, nessas duas dificuldades, a gente viu alguns aplicativos ou iniciativas. Eu vou citar primeiro para pessoas cegas. Tem dois aplicativos bem interessantes, que é o Be My Eyes e o Be Specular. Ambos trabalham da mesma maneira. Pessoas com capacidade de ver, voluntariadas, se colocam à disposição de pessoas cegas para descrever o que a pessoa cega precisa ver. Então, ela pode fazer uma videochamada, uma chamada de voz, mostrar ali o que ele precisa ver, pode ser um objeto, pode ser um texto, pode ser uma imagem na internet, e o usuário que consegue ver descreve para esse usuário cego. Então, trabalha com trocas culturais, com troca de informações e com empatia. Também a gente tem um plugin, na verdade é um plugin para esses leitores de tela que chama Emoji Sounds. O que esse plugin faz? Quando a gente tem ali um emoticon, tipo 2 pontos e uma letra maiúscula D, esse leitor de tela vai falar emoji sorrindo. Só que esse plugin ele vai fazer o som de uma gargalhada, tornando assim o texto um pouco mais humanizado. E para usuários surdos, a gente tem um aplicativo e uma ferramenta bem conhecida de muita gente, que é o Uber, o aplicativo de compartilhamento de caronas. O Uber tem a usabilidade adaptável conforme a condição dos usuários e os canais de entretenimento. Então, o que ele tem? Ele tem uma função para que motoristas surdos se cadastrem, e aí esses motoristas surdos, eles têm uma facilidade, por exemplo, eles podem trocar mensagens com os passageiros por meio de texto, né? Também quando um passageiro vai chamar um motorista, ele é informado que esse motorista é surdo, e aí eles podem se comunicar também. Essas são algumas ações possíveis e dentro de redes sociais ou dentro de comunicações que a gente tem de promover a inclusão a partir de movimentos muito simples, sem grandes tecnologias, mas dentro de uma tecnologia digital. Existem vários outros exemplos, mas a gente não tem tempo aqui de falar de todos. Então eu quero agradecer a todas e todos que me assistiram até aqui. Fico muito contente que vocês se interessaram pelo tema da inclusão e espero vê-los em breve. Muito obrigada!